Bom, gente, bom dia novamente. Eu estou vindo aqui apresentar uma contribuição que nós trouxemos para esse congresso, em meio a outras, né, nós trabalhamos alguns textos específicos, né, sobre questões relacionadas à nossa organização sindical, as perspectivas de melhoria da nossa atuação, e nesse texto aqui a gente tenta fazer, ainda que de forma modesta, um certo panorama do cenário que nós estamos vivendo, partindo da compreensão de que é fundamental a gente se situar, né, no mundo de hoje, na conjuntura atual, para a gente melhor organizar as nossas formas de ação, saber com quem está com a gente, quem não está, quais são os lados que estão em disputa nesse momento, porque isso vai influenciar diretamente na nossa ação concreta, né, do nosso instrumento sindical, que é o Sintrajude. E, como não podia deixar de ser, o pano de fundo do momento, né, mais até do que em outros momentos, é a crise, né? A gente vive uma crise profunda, né, intensa. Há poucos dias foi anunciado que o PIB nacional caiu mais de 3%, repetindo a situação do ano anterior, né? A gente já tinha antes uma situação também de recessão. Então, na verdade, a economia do país está encolhendo, e isso tem consequências muito drásticas, né, muito sérias. Na medida em que o grau de riqueza produzida diminui, a disputa por essa riqueza fica muito mais acirrada, né? Que a gente buscou trazer aqui de forma clara e explícita, trata-se, na verdade, do acirramento da luta de classes. A gente tem um conflito distributivo, por assim dizer, mais acirrado. E aí as soluções que se colocam para a crise são justamente essas que a gente vê no noticiário, né? O ajuste fiscal, as reformas, etc., que são ditas e propaladas como uma solução necessária, o remédio amargo para poder resolver os problemas. É assim que se coloca, né? Então, o que está posto, na verdade, num contexto como esse? Redução de direitos, né, de quem depende de direitos, nós, trabalhadores, trabalhadoras. Temos que custar menos para o Estado, né? O Estado tem a sua arrecadação, ele tem as suas obrigações, por assim dizer, em termos de direitos sociais, que foram conquistados ao longo das décadas e até dos séculos, e coloca-se como horizonte, nesse momento, a redução desses direitos para reduzir justamente a responsabilidade do Estado na prestação dos serviços sociais. O que não se verifica também em relação a outras parcelas. A gente tem feito muito o debate da dívida pública, por exemplo, né, que é um debate intocado. Por exemplo, a PEC do congelamento dos gastos, quando foi aprovada, ela congela os gastos primários, né, que são as despesas básicas do Estado, mas não trata das despesas financeiras, né? Então, a tendência com uma medida como essa é essa proporção aumentar ainda mais, né? A proporção de recursos que já está ali na beira da metade dos recursos drenados para o sistema da dívida pública. E também na relação direta entre capital e trabalho. A redução de direitos e de salários pressupõe, na verdade tem como consequência direta, a redução da massa salarial, né, e do padrão de vida dos trabalhadores de modo geral. O desemprego também, né, obviamente quem está desempregado, quem não tem condições de buscar uma ocupação com salário, também vai ter, vai fazer parte desse bolo de massa salarial reduzida, ou quem está precarizado ganhando menos, ou quem simplesmente não está tendo acesso a uma renda no mercado de trabalho. Então é isso que a gente busca discutir permanentemente com os colegas. A crise, as soluções que vêm do lado de lá para enfrentamento da crise são essas. Agora nós temos que nos colocar em relação a isso. Na medida que o conflito se acirra, a gente também tem que se posicionar, porque se nós não temos clareza desse embate, a gente vai acabar servindo a interesses que não os nossos, né? A gente vai acabar reproduzindo um discurso e uma prática que não vão nos levar a conformar um polo efetivo de enfrentamento dessa situação. E aí também a gente busca, falando da crise econômica, discutir também em paralelo a situação da crise política, né? A gente ouve muito falar que a crise política é o problema, é a causa de todos os problemas, inclusive que a crise política é a causa da crise econômica. Na verdade, em última instância, é o contrário, né? A crise econômica escasseia as oportunidades, a grana começa a faltar, os caras começam a se disputar entre eles os seus quinhões, né? Então, essa, em grande medida, é
é a causa, por assim dizer, em última instância, na medida em que a gente não tem uma situação como antes. A gente pode lembrar, por exemplo, a situação do escândalo lá, quando surgiu aquele escândalo do Mensalão, que também ensaiou-se ali uma crise política, né? Ainda que guardadas as proporções, qual que era uma diferença fundamental em relação àquele momento? Naquele momento a economia estava numa situação melhor, por assim dizer, estava tendo algum crescimento, etc. e tal, então ninguém estava preocupado em levar a crise política a esse nível, estava todo mundo ganhando, todo mundo, quero dizer, os condôminos ali do poder. Então, a crise impõe essa disputa mais acirrada, tanto entre capital e trabalho, quanto, inclusive, dentro do capital. O capital tem as suas crises internas, os seus conflitos, né? O capital, a burguesia, não é tão unitária assim como às vezes a gente pensa. Ela se unifica para poder defender os seus interesses, né? Então, cabe a nós buscar também essa unidade entre nós para constituir um polo de enfrentamento a tudo isso. Uma coisa importante também, que a gente tentou pontuar, digamos assim, é isso que o pessoal está colocando como uma escalada conservadora, né? Vitória do Trump nos Estados Unidos, a extrema-direita forte na Europa, na França, lá, a Le Pen forte nas pesquisas e tal, e a gente também tem o cuidado e a preocupação de pensar nisso como também consequências desse processo de polarização, né? Essa polarização impõe essas saídas, as saídas conciliatórias, né? As saídas do meio termo, daquele discurso mais tranquilo, mais conciliador, e isso começa a perder espaço, né? Então, as polaridades se colocam num momento como esse. Então, a gente também tem que ter essa compreensão para a gente não cair nesse discurso de conciliação superficial e não se posicionar em relação a esse conflito que está dado, subjacente às nossas relações sociais. Aqui no Brasil a gente viveu também um processo político que foi o impeachment, um processo importante, né, relevantíssimo, né, do ponto de vista da conjuntura, e a gente faz aqui também uma breve avaliação, né, colocando que, na verdade, esgotou-se um modelo, um pacto de governabilidade, e houve um rearranjo no bloco de poder que governava o país. Na verdade, colocou-se agora uma direção para um governo para poder intensificar o processo do ajuste fiscal. O governo anterior já não estava mais dando conta de conciliar aqueles interesses que ele conciliou ao longo de anos, né? E isso impôs, de fato, uma crise e houve essa articulação ali nos bastidores do poder para poder fazer esse arranjo. E agora a gente enfrenta, de fato, uma escalada de ataques, né, sem precedentes, e cabe, né, a gente coloca que a necessidade de construir uma luta muito maior para poder fazer frente a esses ataques. A gente vem percebendo um crescimento da resistência, das mobilizações, desde o ano passado, né, houve um enfrentamento lá, a PEC do congelamento, infelizmente não conseguimos acumular força suficiente para barrar esse ataque, mas de lá para cá isso vem crescendo e essas medidas podem, ainda que avancem num certo sentido, a gente ter capacidade de enfrentá-las nas lutas, né? Essa PEC do congelamento não foi o fim do mundo, nós vamos ter que derrotá-la na prática, exigir direitos, exigir que os direitos sejam respeitados, né? Que nós tenhamos condições de vida dignas. Isso vai impor uma correlação, claro, se nós pudermos alcançar a correlação de forças, o patamar necessário para esse enfrentamento. As últimas manifestações foram importantíssimas, né? A gente vem do 15 de março, que inclusive impressionou positivamente, né? Foi uma mobilização muito intensa, ainda que se tentasse, né, que os meios de comunicação tentassem abafar, tal, não foi possível abafar, né? A própria população apoiando, né, a paralisação, inclusive, dos transportes, enfim. 9 minutos. Correto. Há um processo, de fato, crescendo, e nós precisamos apostar nesse processo. Enfim, em meio a essa conjuntura política, a gente tem que ter clareza do nosso lado, como eu disse no início, né? Basicamente, nós temos hoje 2 grandes partidos em disputa na sociedade. É o partido do ajuste fiscal e o partido contra o ajuste. Nós temos que contribuir no fortalecimento do partido contra o ajuste. Nós não podemos nos perder em certas disputas ali no seio do poder, sob pena de comprometer a nossa independência sindical, né? Nós acreditamos a independência como um dos princípios fundamentais da nossa atuação, independência perante patrões, Estado e administrações. Então nós temos que manter esse princípio. A gente passou por experiências de governo que nos trouxeram aprendizados importantes em relação a isso, né?
E agora, depois de 13 anos, a gente volta a ter um governo que não é um governo do PT, né, que gerou muito essa confusão. E nós temos que investir na independência da nossa classe. Não podemos nos confundir, nos perder nessas trilhas. Né? Concluindo. Então, para concluir, cabe a nós, então, ser um polo de aglutinação. O Sintrajude tem uma contribuição importante a dar, é um sindicato que tem um peso estadual e nacional importante, então cabe ao Sintrajude ser um polo de aglutinação no fortalecimento do partido contra o ajuste fiscal, né, com aqueles princípios tão caros que nós temos, que são a independência sindical, a combatividade, né, o classismo e a democracia de base. Obrigado. Obrigado, Tarcísio. Próxima tese agora é a do Tiago. 10 minutos, Tiago. A gente vai avisar com 5 e depois com 9.